Bom dia, boa tarde, boa noite, você aqui do canal da Primeira Igreja Batista em Guaxupé. Nós estamos caminhando para a maturidade nessa série de mensagens em 1 Coríntios e nós estamos agora no fim desse trecho que compreende dos capítulos 8 até o capítulo de número 10. É onde o apóstolo Paulo apresenta 4 princípios básicos que devem servir de diretrizes para os cristãos que precisam tomar decisões pessoais naquelas áreas conhecidas como áreas cinzentas. E nós já vimos os 2 primeiros princípios, primeiro no capítulo 8, que nós vimos há 2 vídeos atrás, que é que o conhecimento deve ser contrabalançado pelo amor. Vídeo passado, capítulo 9, nós vimos que a autoridade, aquela autoridade que o apóstolo Paulo tinha, ele usou de exemplo para mostrar que ela precisa ser contrabalançada pela disciplina. E hoje, no capítulo 10, na parte inicial, nós vamos ver que a experiência ela deve ser contrabalançada pela cautela, e também na parte final desse capítulo 10 que nós vamos ver hoje, que a liberdade deve ser contrabalançada pela responsabilidade. Então, pega a sua Bíblia aí, vou pegar a minha Bíblia aqui, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ver todo este capítulo hoje, agora, e nós vamos ver essas 2 partes. Então, a primeira parte do versículo 1 até o versículo de número 22, onde nós vamos ver esse grande exemplo de que a experiência deve ser contrabalançada pela cautela. O apóstolo Paulo está lembrando aqueles cristãos ali experientes e fortes na fé, que eles não devem se tornar extremamente seguros da sua capacidade de superar a tentação. Paulo vai usar basicamente da nação de Israel, do povo ali do Antigo Testamento, para servir de exemplo, para prevenir os cristãos maduros de que a sua experiência deve ser contrabalançada pela cautela. Então aqui nesses primeiros 22 versículos nós vamos ver 3 advertências. Primeira advertência, dos versículos 1 até o versículo 4, é que a primeira advertência é a seguinte: privilégios, eles não são garantia alguma de sucesso. E aí, utilizando dessa história de Israel havia sido liberto do Egito pelo poder de Deus. O mesmo acontece comigo e com você que crê em Cristo e é redimido do pecado. Israel foi identificado com Moisés em seu batismo no Mar Vermelho. Da mesma forma, do outro lado, os coríntios haviam sido identificados com Cristo no batismo cristão. Israel comeu o maná do céu e bebeu da água que Deus proveu. Da mesma forma que os cristãos se alimentam do sustento espiritual que Deus oferece. Porém, queridos, o que o apóstolo está querendo dizer aqui é que, assim como a imaturidade, a maturidade também tem seus perigos. Quando pensamos que somos fortes, descobrimos que somos fracos. O cristão forte que come essa carne no templo, muitas vezes ele pode estar lutando com um inimigo poderoso demais para ele. Então, no versículo 4, ele fala dessa rocha espiritual que supriu as necessidades. E aquela rocha era Jesus Cristo. Mas a segunda advertência desses primeiros versículos é que um bom começo não é garantia de um final feliz. Versículos 5 a 12. O povo de Israel, ele experimenta os milagres de Deus, mas ele falha quando ele foi testado ali no deserto. A experiência ela deve ser contrabalançada pela cautela, pois a gente nunca vai chegar a um ponto da nossa jornada cristã
onde nós vamos nos ver inteiramente livre das tentações e dos possíveis fracassos. Talvez a gente possa ouvir alguns coríntios fortes perguntando, mas o que isso tem a ver com a gente? Então Paulo quer mostrar aqui para a igreja de Corinto que ela era sim culpada dos mesmos pecados que os israelitas haviam cometido, por causa do seu apetite por coisas perversas. Os coríntios eram culpados de imoralidade, capítulo 6, nós já vimos. Idolatria, capítulos 8 e 10. Murmuração, segunda carta aos Coríntios. E nós vemos exatamente a mesma coisa no relato do povo de Deus, no povo ali de Israel. A cobiça, nós vemos no relato de Números 11, idolatria de Êxodo capítulo 32 e essa imoralidade em Números capítulo 25. Todos esses pecados mencionados têm consequências sérias e devem ser julgados por Deus. Interessante que eles foram salvos sim do Egito. Aquela geração foi salva, mas eles perderam o grande privilégio de entrar na terra prometida há tanto tempo, de entrar naquela sua rica herança que eles tanto ansiavam. Paulo não está sugerindo de maneira alguma aqui a perda de salvação, mas ele teme que alguns sejam reprovados, como falamos no vídeo passado, desclassificados por Deus, incapazes de receber uma recompensa digna. Queridos, o pecado de hoje na igreja é muito mais sério, porque nós temos a possibilidade de aprender com os exemplos de Israel. Nós temos essa grande possibilidade de aprender, mas mesmo assim, nós continuamos a cometer os mesmos pecados. A terceira advertência, depois de falar que os privilégios não são garantia alguma de sucesso, depois de falar que um bom começo não é garantia de um final feliz, e queridos, é melhor terminar bem do que começar bem. Paulo fala que Deus pode nos capacitar a suportar a tentação, mas se nós dermos ouvido à Bíblia, dos versículos 13 até o versículo de número 22. Deus permite que sejamos tentados, pois Ele sabe que somos capazes de suportar. Além disso, Ele sempre provê uma saída da qual podemos fugir se cremos nele. Versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O cristão que pensa ser capaz de permanecer em pé pode cair, mas aquele cristão que foge, ele é capaz de ficar em pé. Queridos, não tem nada mais digno diante da palavra de Deus do que fugir do pecado, de fugir, de sumir. E quando está nessa tentação, o primeiro pensamento que tem que vir na tua cabeça é: onde está o escape? Deus me mostra o escape. Não é enfrentar, é pedir a Deus que te mostre essa porta que somente Ele pode dar. Então, por isso, Paulo usa a figura da ceia do Senhor como ilustração. Porque quando o cristão participa do cálice, do pão à mesa do Senhor, nesse sentido espiritual, ele está tendo comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Essa aplicação é clara. Um cristão não pode participar do elemento, do alimento do Senhor. No Antigo Testamento era o sacrifício
No Novo Testamento é a ceia do Senhor, não é a Santa Ceia, porque não existe nada de santo nos seus elementos. É apenas a ceia do Senhor, esse é o nome correto. Ele não pode participar do alimento do Senhor e do alimento do diabo, dessa mesa do ídolo. Porque se ele se expõe a isso, ele está, na verdade, chamando perigo, ele está se expondo a um perigo, ele está provocando o nosso Deus, o nosso Senhor. O apóstolo está querendo dizer que talvez alguns irmãos eram mais fortes do que aqueles outros irmãos fracos, débeis. Mas com certeza, eles não eram mais fortes do que o nosso Deus. Queridos, é muito perigoso brincar com o pecado e tentar o nosso Deus. Segunda parte desse capítulo. Depois de falar que a experiência deve ser contrabalançada pela cautela. E um pastor, amigo meu mentor, falava que a experiência pessoal ela tem tanto valor quanto cada pessoa põe. Então, a experiência que eu tive pode não ter valor nenhum para você. Segundo ponto, Paulo diz que a liberdade, ela deve ser contrabalançada pela responsabilidade. Em momento algum, Paulo nega a liberdade do cristão maduro de desfrutar dos seus privilégios que foram adquiridos em Cristo Jesus. Mas algumas atividades podem levar o nosso irmão mais fraco a tropeçar. Em outras palavras, a marca da maturidade é essa capacidade de contrabalançar a nossa liberdade com responsabilidade. De outro modo, deixa de ser liberdade e se transforma em anarquia, em ausência de lei. Então, Paulo aqui, nesses versículos finais, dos versículos 23 até o versículo 33, ele quer nos mostrar 3 responsabilidades. E a primeira delas, dos versículos 23 até o versículo 30, é a nossa responsabilidade para com os nossos irmãos em Cristo na igreja. Sim, somos responsáveis por edificar uns aos outros na fé e buscar o bem deles. Filipenses capítulo 2 dá essa mesma admoestação. Mas apesar de termos liberdade em Cristo, queridos, não somos de maneira nenhuma livres para prejudicar algum outro cristão. E aqui agora que ele está tratando não mais daquele momento de ir nos templos, mas de refeições particulares, versículos 25 e 26, Paulo está instruindo esses cristãos a não perguntarem sobre a carne comprada no comércio para o consumo doméstico. Porque se afinal nós sabemos que todas as coisas vêm de Deus, como diz o Salmo 24, e sabemos também que toda comida é permitida para o cristão, de acordo com Marcos capítulo 7, Atos capítulo 10, 1 Timóteo capítulo 3, então, queridos, o cristão maduro em sua própria casa pode consumir até mesmo carne oferecida a ídolos. Mesmo que a carne tenha sido comprada nesse mercado se fosse do templo, o cristão não seria prejudicado. Porém, Paulo ainda desenvolve o tema e leva a gente a pensar em mais uma situação. Mas e quando eu sou convidado para a casa de um incrédulo, Paulo? E agora, como que eu faço? E dos versículos 27 a 30, ele vai falar isso. Então, se você for convidado, e como era naquela época algo muito importante, se o cristão fosse convidado, se ele aceita aquele convite, ele deve comer tudo que é colocado dele sem fazer pergunta alguma. É impressionante como hoje em dia
Nossas igrejas são lugares onde pessoas são cada vez mais gostos diferentes e crianças não gostam de umas coisas tão simples e tão nutritivas. Queridos, os gostos são completamente editáveis, mudados. Você pode mudar os seus gostos. Então, quando você é convidado, não importa, essa era a regra lá na minha casa. Quando eu era pequeno, o primeiro prato tem que comer de tudo. Depois você pode repetir o que você quiser. Mas, queridos, se aqueles cristãos ali não eram para eles fazerem perguntas, era para eles participarem daquela refeição aonde tinham recebido o convite. Porém, se junto com você tá um irmão mais fraco, e o irmão mais fraco dá aquela cutucada e fala: olha, essa carne é oferecida a ídolo. Então, pela consciência, o irmão mais forte não deveria consumi-la, por causa da consciência do mais fraco. Porque aquele ato, se ele consumisse, ele levaria o irmão mais fraco, mais débil a tropeçar, e possivelmente a pecar também. Então, a primeira questão é a nossa primeira responsabilidade, é para com os nossos irmãos da igreja, da nossa igreja, da igreja local onde Deus te colocou. Segundo lugar, nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas. Queridos, não tem como glorificar a Deus fazendo o nosso outro irmão tropeçar. Nossa consciência pode ser forte o suficiente para participar de determinada atividade sem ser prejudicado, mas a gente não pode usar da nossa liberdade em Cristo de qualquer maneira, de uma maneira que talvez possa fazer o mal ao irmão ou uma irmã em Cristo. Então, até nisso, por isso que ele usa essas questões simples que eles estavam passando. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E fazer um irmão tropeçar não é para a glória de Deus. Então, a nossa segunda responsabilidade é de glorificar a Deus em todas as coisas, e essa também fazia parte. Por fim, terceira e última responsabilidade que nós temos, versículos 32 e 33, é a responsabilidade de ganhar vidas para Cristo. É interessante, por muito tempo usou a palavra almas, né? Ganhar almas. E eu não sei o que o pessoal fazia com os corpos, porque os corpos não eram de Cristo, era somente as almas e tudo mais. Aí quando a gente pede para alguém varrer o templo, ou alguém trocar um galão, ou alguém fazer uma comida, não, é só a alma, não é o corpo. Não, queridos, vamos consertar isso. Nós queremos ganhar vidas inteiras, porque nós somos uma pessoa inteira. Ganhar vidas para Cristo é a nossa responsabilidade. Então nós não devemos colocar nenhum empecilho para que nem judeus, nem gentios creiam no Senhor, nem que qualquer outro membro da igreja testemunhe do Senhor. Paulo escreve: eu procuro agradar a todos de todas as formas, e temos que entender bem esse versículo. Ele não está sugerindo que ele é conivente ou ele é condescendente, que procura agradar aos homens, igual Gálatas capítulo 1, versículo 10. Não, antes ele está declarando que a sua vida e o seu ministério giravam em torno de ajudar os outros, biblicamente, e não de promover a si mesmo e aos seus próprios desejos. Fechando essa sessão, fechando esse trecho aqui dos capítulos 8 até o capítulo 10, os últimos dois versículos que nós gravamos, os últimos dois capítulos e vídeos que nós gravamos, capítulo 8, capítulo 9 e agora o versículo 10, a grande conclusão. Nós vamos ver que o cristão maduro pode fazer coisas no seu lar, coisas que muitas vezes não convém fazer em público.
Então, existem sim coisas que cristãos maduros podem fazer lá no recôndito do seu lar. Claro, sem dúvida alguma, desde que não prejudique pessoalmente a sua vida e nem tente ao nosso Senhor. Então, como cristãos, queridos, nós temos de fato liberdade, porque essa liberdade foi comprada por Jesus Cristo, de modo que ela é extremamente preciosa, e a liberdade vem do conhecimento, como nós vimos. João 8,32 fala: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. No entanto, nós vimos que o conhecimento deve ser contrabalançado pelo amor. De outro modo, em vez de ser edificante, ele se torna destrutivo. Vimos também que o cristão mais forte não apenas tem conhecimento, mas também ele tem experiência. Ele pode olhar para trás e ver o seu relacionamento com o Senhor ao longo dos anos. Ainda assim, ele deve ter cuidado, pois é necessário que a experiência seja contrabalançada pela cautela. Por fim, nós vimos que o cristão forte, que possui liberdade, mas também sabe que a liberdade implica em responsabilidade. Capítulo 8, conhecimento contrabalançado pelo amor. Capítulo 9, autoridade contrabalançada pela disciplina. Capítulo 10, experiência contrabalançada pela cautela. Capítulo 10, parte final, a liberdade deve ser contrabalançada pela responsabilidade. Um trecho da Bíblia tão atual, tão aplicado, onde nós vemos tantas seitas, tantas ditas igrejas não querendo edificar e não querendo caminhar com os seus membros para que cada membro seja maduro, mas pelo contrário, dando lista de coisas a fazer, de pode e não pode, para criar dependência. Não, queridos, palavra de Deus, e o problema desde lá de Corinto até hoje é que nosso coração não quer ser dependente da fonte, que é a palavra de Deus. Que nós tenhamos o nosso coração aberto, o nosso coração ensinável, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, para termos o coração completamente ensinável pela palavra de Deus, para que cada um de nós desenvolvamos a nossa maturidade. Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa te abençoar e que continuemos a caminhar para a maturidade nessa leitura de 1 Coríntios.